Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Flecha Moura. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos falar de alguns desenvolvimentos que vem acontecendo nas últimas 24 horas do conflito no Oriente Médio. Desenvolvimento número 1, nós tivemos um ataque à região de Dimona, a área de Dimona. Esse ataque, nós temos filmagens aí de um míssil que foi atingido pela defesa aérea, foi desviado, atingiu a área civil. E muitas pessoas vêm me questionando, mandando no Telegram ou até em grupos privados a respeito de agora Israel irá responder. Bem, pessoal, toda a guerra do Oriente Médio ela foi provocada e iniciada pelo lado do sionismo internacional. Nós podemos questionar absolutamente tudo, menos isso, tá? Então, agora Israel vai ter o que quer. O governo do Benjamin Netanyahu, ele nunca precisou ter o que quer para realizar as ações imprudentes que vem realizando, fazendo o mundo inteiro pagar pelas suas vontades. Esse ataque à área civil, todo ataque à área civil, ele precisa ser veementemente condenado. Mas devemos lembrar que a hipocrisia daquele que condena um ataque à Arad e esquece as dezenas de milhares de pessoas que já morreram em vários locais, tá? Não só no Irã, as milhares de pessoas que morreram depois dos ataques do sionismo internacional. Pessoal, esse negócio de polir as palavras me deixa meio maluco aqui para falar, mas vamos lá. A gente tem que cuidar dos gestos, cuidar das palavras, daqui a pouco a gente não consegue mais gravar. Enfim, qualquer pessoa que condene um ataque a Arad imediatamente deve condenar os ataques a Teherã. E se esse tipo de ataque dá munição para o Benjamin Netanyahu, o mesmo vale para os ataques de Netanyahu à população civil do Irã. O Irã tinha problemas gravíssimos de coesão. Praticamente todos eles já foram resolvidos graças à imprudência, aos ataques indiscriminados, à destruição de hospitais no primeiro dia de guerra, a destruição de uma escola com 170 crianças, meninas, que infelizmente foram vitimadas aí nesse primeiro dia de conflito. Então, é uma coisa que infelizmente não há como mudar, tá? Então, pessoal, esse tipo de ataque, ele fomenta, né, o ódio, ele fomenta a vingança, ele fomenta várias coisas. Mas ele jamais será um fator que vai mudar a agressividade, tá, e a iniciativa que tem tido o Benjamin Netanyahu em tudo aquilo que ele vem fazendo. Pressionou os Estados Unidos, levou-lhe à guerra. É óbvio que existem estratégias econômicas, vontades políticas de grandes potências nesse conflito, gente que está lucrando muito, gente que está sofrendo muito prejuízo. E antes que alguém questione, os ataques a Dimona, eles não atingiram ali, pelo menos que a gente saiba, nem vai saber, porque tudo é controlado pelo Estado naquela região, né? Uma região que vive ali um processo de censura muito grande. Não é difícil para o Irã atingir Dimona, mas também não é tão fácil assim. As defesas do sionismo internacional vêm se degradando muito. Os Estados Unidos e eles vêm ficando... Os Estados Unidos e eles é a mesma coisa, né? Mas assim, eles vêm ficando sem opções. Então o que vai restar? Arrastar os árabes para a guerra, que é algo que eu já analisei aqui no canal, já falei abertamente. Os árabes vão entrar na guerra em algum momento, vão expulsar as missões diplomáticas, e dentro da hipocrisia clássica das monarquias árabes, eles vão colocar ali a agressão territorial, ignorando que seus territórios são fonte de apoio e de ataque direto ao Irã. Então nós vamos ver esses espetáculos de hipocrisia, né, como por exemplo pessoas chocadas com o ataque a Arad, esquecendo completamente as 170 crianças que faleceram no primeiro dia de conflito graças a um erro de coordenadas, segundo eles, né? A gente não pode negar isso, tá bom? Meus queridos, outra coisa, sobre a entrada dos árabes. Por que a análise do canal ela é tão direta quanto a isso? O prejuízo hoje se a guerra acabar hoje, a infraestrutura que foi destruída demorará anos para ser recuperada. Se a guerra acabar hoje, alguém vai ter que pagar isso. Alguém vai ter que pagar isso. E os árabes vão ter
que absorver esses prejuízos, tá? E os árabes não têm outra opção. Eles são estados vassalos, e se o Irã continuar fazendo o que está fazendo, que é expulsar o seu estado protetor, que é os Estados Unidos, esses países eles não vão ter como se manter. Quem manterá a monarquia do Bahrein? Quem protegerá a monarquia do Catar? Quem protegerá a monarquia dos Emirados Árabes Unidos, que tem a mesma função, foi criado para o mesmo propósito que, por exemplo, o sionismo internacional? Então, assim, existem essas questões e elas precisam ser colocadas. É por isso que a minha análise é essa, que eles vão entrar na guerra. Podem não entrar? Podem não entrar. E aí eu vou estar completamente errado. Mas a tendência é que eles entrem por falta de opção. Assim como os Estados Unidos não tem muita opção. A opção que os Estados Unidos têm é escalar. Destruir infraestrutura energética, matar o outro ayatolá, fazer essas coisas, que é o terrorismo clássico. Porque se nós pegarmos a definição clássica de terrorismo, nós vamos encontrar todos esses atributos negativos no governo americano e no governo do Benjamin Netanyahu. E essa é a minha análise sobre este tema. Muito embora, pessoal, eu não vejo a possibilidade desse conflito terminar agora, é muito triste ver que há pessoas que ainda apoiam tudo que vem acontecendo. Essa guerra ela foi incitada pelo Netanyahu e hoje ela é financiada pelos Estados Unidos da América. E não se enganem ao achar que eles vão perder sem usar tudo que tem. Eles não vão perder sem usar tudo que tem. Eles não vão perder sem tentar uma invasão terrestre, mesmo que não sejam eles, e sim os árabes que tentem. Eles não vão perder sem fazer as chantagens nucleares ou mesmo usá-las. É lógico que as pessoas dizem, mas é impossível o uso de armas nucleares, era impossível o assassinato do Ayatollah, era impossível o assassinato do Soleimani, era impossível ataques diretos, era impossível uma guerra no Oriente Médio, era impossível o fechamento do Estreito de Hormuz, era impossível o fechamento de Dubai, era impossível cortar a válvula de transporte de petróleo do Golfo Pérsico, era impossível destruir as grandes empresas no Oriente Médio, tudo isso era impossível. Então, acredito que depois de tantas análises feitas por este canal, as pessoas já entendam que não há limites para o sionismo internacional, e tudo aquilo que eles se propõem a fazer, eles fazem. E quando eles fazem, China e Rússia não se pronunciam, não condenam e não vetam. E isso é um fato. Basta ver a última votação no Conselho de Segurança da ONU condenando o Irã por ataques. E nós tivemos absolutamente nada de diferente do que vem acontecendo. E para aqueles que acreditam em intervenções diretas dessas duas grandes potências, Rússia e China, devemos lembrar o que aconteceu na Líbia, na Síria, o que acontece no Sudão, o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Iugoslávia. Tudo isso aconteceu, pessoal. Até a embaixada da China foi atingida nos anos 90. Vivemos em outro mundo, mas eles têm uma política clara no que concerne a condução da sua gestão geopolítica internacional. Achar que será diferente com o Irã, não acredito. E devo lembrar vocês, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Kuwait têm grandes contratos, grande cooperação com a China e com a Rússia, assim como o Irã. Então nós não podemos dizer que um é mais importante que o outro. As partes estão se colidindo e nessa colisão é necessário verificar quem levará a melhor, e isso só o tempo dirá. E os níveis de intervenção das grandes potências, talvez a gente não saiba nesse momento. Então é por isso que é necessário ter bastante calma e ser bem ponderado em dizer que um está do lado de A ou B. Basta lembrar o que aconteceu na Venezuela. Meus queridos, muito obrigado a todos. Fé no Brasil. Eu peço para que você nos ajude através do Pix, flechamura@gmail.com, superchat, super sticker, faça aquela... esqueci o nome, acho que é ripar aí o nosso vídeo, para que possa atingir mais pessoas, e seja membro do nosso clube dos canais. Muito obrigado a todos. Fé no Brasil.